A gente também trouxe um tema bem polêmico, né, de assédio sexual. E vou passar a palavra agora para o meu amigo, Dr. Wolff. Sinta-se à Pra- vontade. Eu vou lendo aqui as perguntas também e vou repassando para você, tá bom? Bom, Pronto. então é um prazer aqui estar junto com o pessoal da Associação Brasileira de Medicina Biológica. A gente está fazendo esse trabalho que vai além não só de temas médicos, mas sociais, né? A gente sabe que as pessoas têm muito interesse nisso, pelo menos para dar uma organizada nas ideias, né? Então a gente tem falado nas últimas lives sobre violência, tá? Então a gente falou um pouco sobre violência doméstica, assédio moral e hoje a gente vai para o assédio sexual. Lembrando sempre que há sempre um eixo comum a todos os graus, os tipos de violência, né? A ideia de que seja um comportamento reiterado, onde a pessoa, a submetida, a vítima, ela não concorda, mas ela é obrigada por circunstâncias ou históricas, ou psicológicas, ou de contexto mesmo, por sobrevivência, a ficar bancando um jogo que ela sempre perde, né? Então, eu começaria aqui falando do assédio sexual, né? Um textozinho que eu peguei de um relato de uma mulher, né? Então ela dizia o seguinte: ele sempre fazia aquele olhar. Você sabe aquele olhar que despe a gente? E a maneira como sua mão demorava na minha? Quando ele ficava sozinho comigo na sala, era um bom humor, tentava sempre me puxar, me abraçar. Ele dizia que se saísse com ele, eu ia me dar muito bem. Aí chegou o fim da tarde que ele falou, né? Um fim da tarde, por que a gente não dá uma esticadinha em um motel? Você vai adorar, né? Aí eu disse, não, senhor. Uma semana depois eu estava no olho da rua, né? Quando a gente vai contando uma coisa dessas, eu sei que tem Ó, muita gente que fica com tesão, né? Que fica olhando assim, puxa vida, né? O que aconteceu ali, né? Será que ela poderia ter agido de um outro jeito, né? Então a gente vai ver ao longo da palestra variáveis que interferem na forma como a mulher e o homem agem, né? Então esse é um contexto que muitas mulheres elas sofrem, né? Eu peguei essa estatística aqui da Fundação Abramo, né, 2006, né, e não mudou muita coisa não, até que piorou, né? Então, em relação ao assédio, 32% das mulheres as consideram desrespeitosas. Mas aí tem um dado, 27%, né, as recebem como elogio, né? 8% dizem que dependem da cantada, 6% são indiferentes e 27% declaram que nunca foram cantadas, né? Então aí a gente vê alguns elementos que passam por um dia a dia a que as mulheres são submetidas, né? Porque, por princípio, né, o homem ele é legitimado no comportamento de assediar, né, ou de ser mais agressivo nesse sentido. A mulher já não. A mulher que se dá o respeito não faz isso, né? Então, eu levantei esse outro dado aqui. O assédio sexual é o maior problema enfrentado por elas no trabalho após a desigualdade salarial, né? Que é uma das coisas que na violência de gênero, como a gente fala, sempre discrimina muito a mulher, né? E uma das coisas que mais pega, eu nunca vi, mas tem muita gente que relata que na hora de ser contratado o fato de ou pela cor ou pelo potencial de engravidar, né? É, verdade. pode até ser contratada, mas tem um pequeno desconto, né? Aliás, eu me lembro de dados da violência, do assédio moral, né, sobre a mulher, onde qualquer manifestação do ciclo hormonal da mulher, conforme o ciclo vai variando o grau de assédio moral, né? Então, mulher não pode chorar, mulher não pode menstruar, mulher não pode engravidar. Isso em assédio moral é muito frequente, né? Quantas não perdem o emprego quando depois que voltam daquele período já tem uma outra pessoa no lugar delas e aí elas são dispensadas, né?
Dados da Organização Internacional de Trabalho mostram que 52% das mulheres economicamente ativas já foram assediadas moral ou sexualmente. Eu já vi estatísticas de 50% até 90%. Eu acho que 50% é pouco. Tá? Mas aí tem esse outro dado aqui, né? Apenas 12,5% das vítimas de assédio fizeram denúncias, né? E aí aquilo que a gente sempre fala, o que faz a pessoa ficar sem saída, por exemplo, a maioria das vezes seria o risco de perder o emprego, o medo de represália, a vergonha e achar que a culpa era sua. Ok? Na verdade, eu acho que isso vem meio tudo junto, né? Mas, assim, eu acho que eles colocam a culpa um pouco mais atrás, menos percentual, porque eu acho que esse é um processo que acontece um pouco mais para frente. O primeiro impacto é, bom, será que eu vou perder o emprego? Não é? Então, essa é uma situação que vem junto com todo um contexto de como a mulher tem sido tratada ao longo de vários séculos, né? Eu não sei se eu já citei isso na última live, né? Você sabe que no século XVII, né, só tinha criança não contava e mulher não contava. O único sexo admitido era o masculino. Né? Tanto que, como a mortandade de crianças era muito grande, as crianças nem saíam nas fotografias. No século XVIII, né, a mulher era até então considerada como inferior ao masculino, mas não era uma entidade por si só. Ela passa a ter uma certa representatividade quando a sociedade reconhece que, através da reprodução, ela teria uma importância dentro da manutenção, até do próprio poder econômico, porque casando bem, os filhos teriam acesso ao patrimônio, né? Então aqui tem um conceito sobre o assédio sexual com algumas características interessantes. Então, eu estava falando do conceito, né? O assédio sexual no trabalho é definido no Código Penal como constranger alguém com o intuito de levar vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua forma de superior hierárquico ou ascendência inerente a exercício de emprego, cargo ou função. Então, tem uma coisa interessante que para o direito penal, o assédio sexual, ele só se caracteriza quando existe uma relação de trabalho e hierarquia. A gente sabe que existe assédio sexual de outros tipos, né? Mas é interessante que, se não houver uma relação de trabalho e de hierarquia, você não entra no direito penal. Olha. Vai no civil, vai no trabalho, vai outras coisas, né? Então, que tem que ter essa intencionalidade ligada à sexualidade, senão fica a questão cai no assédio moral, né? Então, é uma coisa tão agressiva, porque ele ofende a dignidade, né, a honra, o direito de preservação. Quer dizer, você não pode nem escolher com quem você vai fazer sexo, você é obrigado a fazer com quem você não quer, porque tem medo de represália, porque tem medo de perder o emprego, porque tem vergonha e até se sente culpado, né? Então, essa é uma coisa que me chamou a atenção, né? Porque quando a gente vê as coisas acontecendo, a primeira coisa que você pensa é assim, bom, esse cara vai para a cadeia, esse cara vai... Não, se não tiver uma relação de trabalho muito clara, você pode descaracterizar. Eu me lembro até uma vez que eu conversava com um advogado, e ele me dizia assim, se você pega uma diarista em que não se caracterizar uma relação de trabalho e o patrão for lá e abusar, ou quem seja, não é penal, vai para o direito do trabalho. Gente. É uma coisa assim... Né? Umas coisas loucas. Para a gente, assim, é uma coisa meio estranha, né? Mas, de qualquer maneira, tem umas saídas aqui, né? Agora, uma coisa do assédio sexual, principalmente
trabalho, né, é que ele pode ser feito de uma maneira explícita ou por insinuação verbal, gestual, subentendida, né? E tem essa característica, o que torna difícil a mulher provar, é que geralmente o assediador ele vai para uma situação a sós, só ele e ela. Então, isso dificulta. Por isso que a mulher tem que estar muito escolada em conseguir saber colher provas. Uma delas é, além do tradicional e-mail, WhatsApp, gravar o que ele fala, né? E aí, no direito do trabalho, ele divide o assédio sexual em dois tipos, né? O por chantagem e o por intimidação. O chantagem é aquele clássico da relação de trabalho, né? Então é aquela frase típica: se você não fizer o que eu quero, eu posso prejudicar ou perseguir você. Né? Já o assédio por intimidação é aquele que a gente mais está acostumado a ver. É aquela série de comportamentos, sempre com uma temática sexual subjacente, onde o assediador ele vai criando um clima muito hostil, porque ele é muito focado em cima do tema da sexualidade e constrange muito a mulher, né? Principalmente nas situações em que a maioria sejam homens, né? Porque o homem fica uma coisa engraçada e a mulher, muitas vezes, para conseguir conviver, vai tentando meio que negociar com ela mesma, né? E geralmente é um custo muito alto, né? Nesse caso do assédio por intimidação, não precisa haver subordinação, não precisa haver essa relação de trabalho. É aí que outras relações assediantes são classificadas. Então, entre pais e filhos, médico e paciente, enfermeiro e paciente, professor e aluno, religioso e fiel, geralmente é por intimidação, está dentro do direito do trabalho, não seria penal. Se bem que a gente já tem acompanhado casos de médicos e de religiosos que não ir para a cadeia ou não ir para o penal é muito estranho, né? Mas é assim que o direito ele divide a questão do assédio, né? Não dá para entender, né? Mas não, tudo deve bem, ter. Tudo bem, né? Agora aqui, assim, porque para nós que mexemos com comportamento, né, essas coisas não são tão quadradas assim, né? Tem níveis de hierarquia até muito mais fortes que uma relação de trabalho e que não passam necessariamente por um emprego, né? E essa foto aqui é uma foto que, bom, acho que o pessoal mais jovem não sei se já viu. No final da Segunda Guerra Mundial, né, em 45, depois que o Japão se rendeu, né? Então no porto tem essa foto que de um marinheiro, ele dá um beijo caloroso numa enfermeira, né? Então quem olha assim, e ficou durante muito tempo assim, nossa, que amor, né? Fim de guerra, novos tempos, né? E o fotógrafo polonês, ele ganhou um prêmio por causa disso, porque parecia bem de acordo com os novos tempos, né? Aí, tempos depois, entrevistaram ele e a ela, né? Ele falou que ele estava bêbado, ele não sabia nem o que ele estava fazendo, e a primeira mulher que ele pegou, ele foi lá dar um beijo. E ela não soube como reagir, né? Olha como a coisa é bem diferente, né? Então, como a gente pensa, a gente vai atrás do que a gente quer ver, né? Esse Alfred, romântico, né? Romântico, né? E na verdade foi uma baita de uma falta de respeito, né? E ela, assim, né? Então esse Alfred, ele tirou a foto, né? Um beijo romântico e tal. Mas na verdade é uma forma de exercer o poder, né? Do homem sobre a mulher. E com a cumplicidade da mulher que fica em silêncio. Só anos depois é que ela foi falar, ó, aquilo ali, ó, não é nada disso não. Eu fui bem, né? E aí ele chama atenção para a questão cultural de que certos assuntos são vividos em silêncio, aos sussurros, em voz baixa, porque são temas proibidos, né? Seja relacionado à sexualidade, isso é uma coisa histórica, seja até pelo próprio constrangimento, né? Porque sempre passa pelo olhar de alguém ouvindo, de que o que será que ela possa ter feito para contribuir
para aquela Sim. situação. Mas É, com certeza. no caso, assim, olha como a coisa fica completamente oposta, né? E muita gente tem essa foto como, nossa, o mundo O agora é mundo, outro, né? Não, continua o mesmo, né? A questão do local, né? De novo, né? Quando a gente fala de relação de trabalho, não é necessariamente só dentro do trabalho, hein? Pode ser numa carona, pode ser através das redes sociais, pode ser no happy hour, festa de fim de ano, quer dizer, tudo relacionado direta ou indiretamente ao trabalho. E essas situações, muitas vezes, é onde o assediador, né? Ele aproveita-se da situação e faz convites, né? Agora, a questão do perfil do assediador, né, no caso assim da questão da sexualidade, seja para ir para a conjunção carnal, como diz o direito, né, ou para hostilizar mesmo, a gente observa muito o comportamento do narcisista. Ele também aparece no assédio moral, na violência doméstica, mas o narcisista, sabe aquela coisa que acho que a música do Caetano, né? Narciso acha feio o que não é espelho. que não é Ele espelho. só vê ele mesmo. Então ele se acha o máximo, ele não vê o outro. Então ele não tem empatia, ele não fica feliz que o outro vai para frente. Pelo contrário, se o outro está bem, ele se incomoda, ele quer derrubar o outro, ele sempre desqualifica o outro, né? Então isso tem, né, nesses vários contextos de violência, o doméstico, o assédio moral, o assédio sexual, isso é uma coisa que a gente consegue identificar, não é? Tem mães que são narcisistas, aí são outros temas, né? Mas que simplesmente derruba a outra pessoa de uma maneira ou psicológica, por pressão sutil, o clássico, a culpa sempre é tua, inverte as coisas, né? Ou usando mesmo do poder, né? Chegando ao ponto de até usar a violência. Então, essa coisa do narcisista perverso, como a gente fala, né? É um quadro grave, é um transtorno de personalidade, mas não é inimputável, hein? A gente sempre deixa claro, porque às vezes é muito comum, como eu digo, você associar a doença mental, né? Esse tipo de perfil de transtorno de personalidade, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Então ele não é inimputável, ele não pode alegar, eu tenho um problema. Claro que tem pessoas que têm transtornos de impulso, mas é a minoria, né? Então, só para a gente deixar bem claro, porque existe uma tendência natural de achar assim, bom, esse cara é louco, esse cara é bandido e tal, né? Na verdade, assim, o louco vamos fazer uma divisão aí, porque ele está sendo incriminado injustamente, né? O objetivo é sempre esse, né? Um favorecimento sexual. Qualquer relação de abordagem, de homem para mulher, mulher para homem, homem com homem, mulher com mulher, para que não seja um assédio, tem que ser consentido e recíproco. Se você não tem essas duas condições, é assédio. É passível de você reclamar, né? E aí, a Organização Internacional do Trabalho, né, ele mesmo deixa bem claro, a partir de uma situação de poder, na medida que o cara pode influir nas promoções ou na carreira, prejudicar o rendimento profissional, além de humilhar, insultar, intimar, né? Quer dizer, esse poder que ele tem, ele usa exatamente para aquelas pessoas que, principalmente se não forem muito fortes psicologicamente, acabam sofrendo muito, né? Como é que é uma prática do dia a dia? Não sei se muitos dos que estão me ouvindo aqui já devem ter visto ou passado, né? Existe aquela abordagem direta e aquela abordagem indireta, né? Eu me lembro de um paciente aqui que ele fazia questão, era uma escritório de contabilidade, né? E tinha, acho que mais até mulheres do que homens, né? E ele era o dono, o filho do dono, né? Ele deixava, sabe aqueles calendários de borracheiro? A mulherada, cada mês é uma mulher. Ele deixava aquilo ali, né? E em cima disso rodava uma conversa, né? E a mulherada meio assim, né? Depois o pessoal procurava dar risada, deixar de lado, né? E para complicar, ele também, isso aqui também já vi em outras pessoas, o cara deixa uma foto de mulheres nuas no computador dele e chama a Ah, funcionária, né? Então, assim, sem querer querendo, tá aqui de lado, né?
Então, assim, não é nem necessariamente muito sofisticado, não. Né? Aí é mais fácil até de você pegar provas, porque ele está se expondo para um grupo, o grupo pode servir de testemunha. O que acontece geralmente, quando a gente dá essas lives, um dos objetivos é mostrar que isto existe, tem essas características e pode e deve ser denunciado. As pessoas não sabem que isso faz parte, que nem na medicina, né? Tem um grupo de sintomas que caracterizam uma síndrome, né? Mas, irmão, isto tem um nome, uma hipótese diagnóstica desse, o nome da doença é esse. Vale a mesma coisa para isso, né? As pessoas não acham que é só uma coisa pontual, uma coisa que não tem muito jeito, e esquecem de que isso tem uma formatação, uma configuração passível de queixa, de denúncia, até de ação penal, conforme o caso, né? O É, Wolf, oi. Wolf, não, eu só acho assim, às vezes, que a mulher não denuncia, principalmente a mulher, mas eu acho que até o homossexual é a mesma coisa, porque, Sim, primeiro, assim, eles acham que não vai dar em nada, né? sim, E segundo, elas às vezes pensam que foram elas que se insinuaram mesmo, sim, né? sim. Eu acho, Perfeito, perfeito. né? Tanto que tem lá aquele 8% achando que ela que foi a culpada. Então, Isso é muito reforçado no dia a dia, porque isso é uma coisa histórica, né? Quer dizer, outro dia o pessoal estava comemorando, fazia um século que as mulheres no Brasil passaram a ter direito a voto, né? Então, aquilo que eu estava dizendo antes, né? No século XVIII, a criança não existia porque morria muito cedo, não fazia parte, era um adulto pequeno, não tinha. Isso só vai ser mudado quando o Freud entra no circuito e começa a mostrar que criança não é um adulto pequeno, é um ser em desenvolvimento. A mulher era considerada subclasse, né? Ela não existia, só tinha o sexo masculino. Com a reprodução, século XIX e XX, aí caracteriza-se um funcionamento da mulher, independente do homem, que seria através da reprodução, e aí a mulher começa a ganhar uma certa autonomia. Mas, assim, começam a surgir movimentos, né, e esse é o forte das denúncias desse tipo de contexto, né? Quando várias pessoas fazem a denúncia. Uma levanta a bandeira, outras aí se sentem encorajadas e aí a coisa toma uma força social, não é? Então, há um século atrás, as mulheres tinham que fazer movimentos para ter direito à educação formal, voto. voto. As coisas mais feministas, assim, já eram propostas feministas, mas as coisas mais ligadas ao corpo e tal, são mais recentes porque as agendas anteriores eram muito mais prioritárias, né? Mas voltando aqui à nossa prática, né? Não sei, uma outra, sempre mulheres já sofreram elogios atrevidos, né? Porque um elogio assim inteligente, né, bem colocado, ok, tá tudo certo, né? Isso faz parte do jogo de sedução. Mas quando vem aquela, como depois eu vou mostrar aqui, aquelas cantadas de pedreiro, aí não dá, né? É isso mesmo, tem essa, né? Eu me lembro de um sujeito que ele teve que pagar um dano moral danado, porque ele tinha uma empresa era uma loja que vendia roupas, né? Então ele ficava na porta do trocador das mulheres e assim, não é só funcionária, mesmo uma mulher que fosse experimentar uma roupa, e ele ficava de um tal jeito que a mulher, para passar por ele, tinha que se encostar nele. E ele fazia isso, né? Nossa E Senhora. aí, às vezes, ele pedia desculpas, e aí segurava na cintura. Então, assim, ele pode dizer que ele está sendo educado, mas quando fica um padrão repetitivo e um monte de gente vendo, ele acabou tomando uma multa danada, né? Esse aí mereceu, né? Mas Oh, assim, a gente não fala só em termos de relação sexual. Pode ficar no meio do caminho, seja masturbação, sexo oral, beijinho, né, passar a mão na bunda, sabe essas coisas? A maioria até fica nisso daí, né? Isso também é muito constrangedor, porque é um desrespeito com o corpo da mulher, né?
A mulher, ela só... também, como eu já falei em outra ocasião, a mulher sempre teve a sua identidade ligada ao corpo, né? Quer dizer, a mulher que tem aquele ciclo menstrual, o machismo, o patriarcado não entendia o que acontecia, e de repente, ao mesmo tempo que menstruava e não morria, ao mesmo tempo podia conter uma criança. Então, a natureza da mulher, a identidade ficou muito grudada na questão corporal, né? E como ela ficava em casa, era como se fosse um objeto do homem, né? Hoje, para você passar, reeducar a sociedade de que o corpo da mulher tem que ser preservado, não é um objeto, é uma coisa de gerações, é de gerações, não é? E a própria reação das mulheres, mesmo as que questionam, também é num primeiro momento, de uma certa dúvida, né? Porque ela está acostumada a colocar no olhar do homem, né, esse tipo de julgamento que você falou, né? Em relação aos prejuízos, né, é aquilo que a gente sempre fala, né? Essas situações, elas podem dar nas mais variadas doenças, né? Então, desde o ponto de vista emocional, onde você tem perda de concentração, depressão, crises de ansiedade, voltando a sempre dizer, você não precisa chegar nesse ponto para provar que você foi assediada. O importante é você caracterizar com provas o constrangimento. Porque, volto a dizer, porque tem muita gente que fala assim, doutor, põe aí no atestado que a minha depressão aconteceu porque a minha chefa me assedia, ou porque o patrão quer que eu saia com ele. Eu digo assim, não, você caracterizou, não se preocupa com isso, porque entra numa subjetividade, e aí fica mais difícil, fica aquela coisa, será que ela não tinha antes e tal, né? Essas É coisas mais difícil. são pertencentes a vários quadros, né? E tem a questão profissional, né? Quer dizer, a mulherada mais falta, queda de motivação, queda de produtividade, perda de emprego. E, de novo, né? Como tem uma repercussão social danada, né? Quer dizer, quando ela chega em casa, supondo que seja ela, o marido e um filho, nós já temos 3 pessoas envolvidas numa situação em que parece que não tem saída, mas tem se ela souber que existe e pode denunciar. Por isso que a gente fala que é uma doença antiga e psicossocial, né? Muito bem. Aqui, ó, eu vou pegar um outro texto, não é? De uma outra mulher, né? Sou assediada todos os dias no meu trabalho, desde que estou solteira. Colegas de trabalho com quem nem tenho amizade fazem comentários não requisitados sobre minha roupa, meu batom e posts meus em redes sociais com uma intimidade que nunca existiu. Recebo massagens não requisitadas nas costas, toques no cabelo, beijos de bom dia segurando minha cintura. Sinto-me invadida, mas infelizmente tenho que agir com educação, pois dependo diretamente dessas pessoas para que meu trabalho aconteça com fluidez. Trabalho em um local onde o machismo é institucionalizado. Recebemos e-mails com regras para a vestimenta feminina, inclusive e-mails diretos de minha chefe, proibindo o uso de itens como batom vermelho e bota de cano alto, pois deixam a mulher sensual. É desanimador. Então, assim, de novo, se a gente for usar o pensamento padrão, tem sempre gente que vai perguntar, mas espera aí, será que ela se insinua? Como é que ela aguenta uma situação dessa? Porque ela vai relatando coisas que estão acontecendo com uma certa recorrência. Mas o foco da denúncia dela é de como sempre cai na mulher. Sempre a mulher é que cria um problema, né? Claro, existe uma questão chamada prudência. Você não vai, mesmo tendo todo o direito sobre o teu corpo, você não vai se expor em situações em que você não conhece o contexto, em que eventualmente você pode até ser agredida de que forma for. Mas a tendência é sempre essa, né? Se ela não usasse o batom, se ela não usar, se ela não for sensual, então não acontece nada. Não tem nada a ver, né? Acontece do mesmo jeito, né? E é um Aqui, falando... absurdo, né? Eu acho um absurdo vir da chefia se ela Sim, pode ou não usar batom vermelho
bota de cano alto, entendeu? Eu achei isso o fim. Nossa Senhora. Assim, além da Sim, chefe, da chefe estar aí, assim, não querendo perder o emprego, você vê que é uma chefe que reproduz o condicionamento clássico, né? condicionamento, é isso Isso mesmo. acaba reforçando muita patologia, né? Aqui tem uma outra foto, depois acho que o pessoal vai poder ver, sobre o bullying, né? Quer dizer, o garoto que faz o bullying hoje é um potencial agressor sexual amanhã, né? Então, tem uma outra estatística aqui. Dos que admitiram um abuso recente, 38% confessaram que costumavam intimidar os seus colegas, com frequência na escola também, né? E esse dado é consideravelmente superior aos 12% que afirmaram nunca terem praticado bullying na infância ou na adolescência. Você vê que o percentual de gente que faz o bullying é muito maior, é quase 3 vezes maior, né? Depois de levar em conta outros fatores de risco para a violência doméstica, como ter sido abusado enquanto criança ou ter sido testemunha de abuso entre os pais, né? O bullying, frequentemente, quando pequeno, estava ligado a um aumento de 4 vezes no risco de um homem abusar da parceira na fase adulta. Olha que Então, coisa. olha como multiplica por 4 quando ele tem essa experiência ou esse comportamento e ele não é reeducado, né? De ele vir agir desse jeito nas relações, né? A associação foi mais forte do que condições, como ter sido abusado quando criança. É engraçado. Mais bullying do que até o próprio abuso, Olha, né? olha Foi só. surpreendente o fato do bullying ter se mostrado muito mais poderoso do que muitas das outras questões que consideramos normalmente. O Silverman, que é o psicólogo que fez esse trabalho, né? Nossa. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a mensagem que fica é que o bullying na escola pode ter consequências muito mais profundas e duradouras do que imaginamos. E não apenas em quem sofre a intimidação, mas também em quem a pratica, né? Então, de novo, né, cai no velho chavão, né, a gente já está cansado de dizer, é sempre educação. Se a gente for ver que matérias ou que aulas são dadas sobre esses vários tipos de comportamento, não estou falando nem da escola pública, hein? Mesmo na escola particular você não tem. Não tem. Então, assim, ou se vai para uma coisa dessas, onde você, ao denunciar, muitas vezes os garotos, as meninas não têm muita consciência, até estão numa fase de desenvolvimento. Muitas vezes muda muito o comportamento, e ótimo, né? Mas não tem uma coisa direcionada para essa reeducação. Seja varrer a escola, seja aprender a limpar o bumbum, seja discutir sobre menino e menina, que menino não é melhor do que as meninas, né? Wolf, Estereótipos, nós temos mais 15 minutos. 15 minutos, 15 né? minutos. Então vamos correr aqui. O Não, pessoal do eu estou YouTube e do gostando Facebook. muito. Então, aqui a gente não é difícil a gente se identificar com esses estereótipos sobre os meninos, porque a gente fica falando muito da questão da mulher, mas tanto os meninos quanto as meninas sofrem uma lavagem histórico-social brutal. Todo mundo paga um preço danado, né? Então, meninos desde muito pequenos são treinados para insistirem até o fim, o que não corresponde em insistir até o sim. Então, ele não quer saber se a menina quer ou não quer, né? Então, a autoestima dele, a valorização social, é muito em cima da habilidade de pegar muita mulher, né? Ele tem esse treinamento, né? E ele é reconhecido como menino, macho e tal, se tem esse comportamento, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de como eles veem as mulheres que saem no carnaval, picareta, desfiles e tal, o comportamento é típico. Mulher não tem que reclamar. Se saiu aqui é porque ela quer ser assediada. É uma coisa meio que automática, né? Então, pega o que quiser, né? Impressionante. Então tem aquelas frases, né? Os homens sempre estão interessados naquilo. Tinha até uma partezinha, uma parte do Chico Anísio, que ele tinha uma É, mulher
né? Na escolinha dele, né? Que ela sempre fala aquilo, né? Qualquer coisa que ele falasse, né? Ou dizer que as mulheres se fazem de difíceis, mas no fundo todas querem, né? Tem uma coisa assim que se você não conseguir ultrapassar isso daí, do ponto de vista da nota como futuro pretendido, de pretensão a ser macho bem-sucedido, você está reprovado, né? Então aqui tem uma pesquisa da Avon que apurou que 41% dos entrevistados acham que a mulher deve ficar com poucos homens. 41%. E 38% que a mulher tem relações sexuais com muitos homens, não é para namorar. Ai, meu Deus. Né? Você vê que o corpo da mulher, a mulher não tem cabeça, né? Aqui, ó, eu vou mais um texto, né? Em uma festa da empresa, meu diretor direto me chamou para passar a noite na casa dele, alegando que eu seria bem cuidada. Poderia chegar mais tarde no trabalho no dia seguinte, pois estaria muito cansada depois da noite juntos. Outro chefe me perguntou o que teria que fazer para sair comigo e me mostrar o que era um homem de verdade. Nossa Senhora. Então você vê que é uma coisa que o assédio ele é visto como uma coisa natural, uma coisa quase que uma tradição cultural mesmo, ao longo de gerações, né? As meninas já vão para o outro ponto, né? O outro lado, né? Quer dizer, elas jamais podem dizer sim, né? Afinal, mulher, quem se dá o valor é aquela que diz não. Você vê que é um estereótipo, uma coisa que engessa as relações. Coitada dos garotos e coitada das meninas, né? Isso aqui já está mudando, né? Ainda com atropelos e cicatrizes, mas o pessoal está tentando mexer nisso, né? Muito da autoestima e da valorização social das mulheres, mais os jovens, se constrói sobre o frágil equilíbrio entre seus atributos físicos, dignos de atenção e disputa pelos homens, e a capacidade de jamais ceder a eles, a tais investidas. Então é muito em cima do corpo, né? Então, o ideal é ser muito gata, atrair o máximo de atenção masculina possível, e contanto que não se corresponda com ninguém, né? Tá fácil. É que a gente tá um pouco no fim, né? Eu peguei aqui uma frase que a Fernanda Montenegro fala, né? Que a arte tem essa vantagem, né? Ao mesmo tempo que ela expressa o que existe, ela não deixa de brincar com essa doença social, né? Então tem uma cena em que ela fala que mulher bem tratada em casa não gosta de ouvir gracinha na rua, né? Tem uma cena onde ela começa a frequentar um açougue, e o cara deve ter muito tesão nela, né? E ele vai, cada parte que ele vai cortando da carne, ele vai falar, ai, que coxa bonita, ai, que peito bonito. Ele vai falando, né? Cortando a carne, né? E ela fica assim, ela curte, né? E aí ela chega em casa e fala pro outro ator ali, desse tipo de coisa, né? E o fato é o seguinte, né? Não é verdade que os homens estão sempre interessados e que as mulheres sempre querem, né? Isso são preconceitos, né? Né? No espaço público, algumas coisas têm sido feitas. Eu peguei o exemplo aqui de Fortaleza, onde eles colocam filmado. E isso serve para identificar os pontos críticos, que as mulheres elas têm pela própria atividade, trabalho, levar o filho na escola, levar o pai no médico. Elas têm vários roteiros, né? Então, o que eles percebem é que certas mulheres, por serem assediadas, elas acabam mudando o roteiro porque elas são constantemente incomodadas. E esse tipo de proposta lá do transporte público em Fortaleza é exatamente para isso. Você filma e se tiver mais testemunhas, melhor ainda, né? Isso fez o quê? Com eles identificassem os pontos críticos, os pontos de parada flexíveis à noite, surgiu por causa disso, né? Quer dizer, se é mulher, ele não precisa parar no ponto, ele pode parar o mais perto da casa dela, né? Então, são tentativas de deixar a mulher um alvo tão fixo a ponto dos caras se sentirem à vontade para serem abusadores, né? Um outro espaço é a questão do assédio na rua, né? É lúdico ou agressivo, né? Então tem algumas frases aqui, ó. É bem machista, né? Só é assédio quando o cara é feio. Porque quando o cara é bonito, rico, a mulherada gosta. Mas é isso mesmo, né?
né? A questão do assobio, né? Essa questão de ofender ou não, né? Ele dizia assim, né? O rapaz entrevistado, né? O assobio não ofende, mas não pode ser mulher casada. Se for solteira, não tem problema. Não assobio porque não sei se ela é casada e se o marido ou namorado vai vir atrás de mim, né? Então ele não assobia. Não, não assobio, né? Ah, tem uma outra aqui, ó, uma oficina de carro, eu acho, né? O que a gente mais faz aqui na oficina é ficar cantando as mulheres. As que não gostam não são gostosas. Costumo falar, meu sonho é você. Uma ou outra não gosta, mas a maioria dá risada, né? Teve uma campanha de Chega de Fio-Fio, que eles fizeram um tempo, né? Arrecadando fundos para realizar um documentário sobre essa história do assédio na rua, né? E aí outro cara é entrevistado, e ele fala com a maior naturalidade, né? Se ela, a mulher, né, não quer que mexam com ela, não saia de casa, né? Nossa. Agora tem uma coisa que eu peguei aqui que eu achei muito bem bolado, né? Uma campanha no Peru, feita por uma empresa de material esportivo, né? Eles identificaram dois caras que ficavam na cidade assediando as mulheres. Sabe quando a mulher é da pasta, fica falando besteira? Aí o que eles fizeram? Eles pegaram as mães desses dois caras, deram uma maquiada, né? Deram uma produzida nas senhoras e elas passaram em frente de cada um deles, né? E eles mexeram com elas, né? Agora imagina a cena, isso viralizou, né? A mãe olhando para o cara, tirando a peruca, né? Dando uma bronca, sentando, e o cara ficando desse tamanho, né? Mas essa aqui foi, achei ótima, né? Porque isso viralizou, né? E imagina, não sei se pararam, mas a vergonha deve ter sido maior do que o que eles fazem a mulherada passar, né? Lembrando só, né? Estou correndo um pouquinho por causa do tempo, o assédio sexual é crime no Brasil desde 2001, prisão até de 2 anos, tá? A Lei Maria da Penha, né, que é de violência doméstica, 2006, a do feminicídio, 2015, é considerada um crime hediondo, até 30 anos de cadeia, e a Lei da Importunação Sexual, 2018, tá? O crime de estupro, prescrição em 16 anos, já o assédio sexual, se você não faz uma denúncia em 6 meses, prescreve. Eu acho curto, né? Bom, por último, só para a gente podia se estender mais, a questão da importunação sexual, sabe aquela situação em que o sujeito está no ônibus, ele se esfrega na mulher, né? E ele ejacula nela, ou ele se excita sozinho e a mulher vê. Esse tipo de situação é o que eles colocam como importunação sexual. E a característica, do ponto de vista jurídico, tem que haver o toque, ou nela ou nele mesmo para ter prazer. Então, se ele só fala alguma coisa, não é importunação sexual. Pode ser assédio moral, pode ser injúria e tal, né? Mas se ele faz um movimento nele, ou sobre a mulher, com essa função sexual, né? Então, estamos no fim, né? 7 minutos ainda, pode ficar sossegado. Né? Uhum. Então é assim, né? Até o ano de 2018 não existia o crime de importunação sexual, dá um tapinha, né? Mas olha como era antes, né? Mas tão somente a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, que se caracterizava pela conduta de importunar alguém em lugar público ou acessível ao público, né? E o pagamento era uma simples multa, né? Depois, quando se torna crime em 2018, né? A conduta de praticar contra alguém e sem a sua anuência, sempre a questão da não reciprocidade, do não consentimento, né? Um ato libidinoso com o objetivo de satisfazer, de direito, né? Satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, né? Então, assim, ele pode mexer no corpo dele, numa manifestação de prazer sexual, pode fazer sobre a mulher, ou pode estar fazendo isso para que um terceiro veja, né? E a pena é de 1 a 5 anos de prisão. A gente estava falando da questão do assédio sexual no trabalho. Você sabe que, além da relação direta entre o assediador, existem outras circunstâncias. Às vezes tem pessoas do mesmo nível do organograma, mas que, colocados numa posição de liderança, também podem ser incriminados, né, em relação ao assédio. Não é só o chefe, não. Se ele delega uma posição de poder para esse que está no mesmo nível hierárquico, e ele faz isso, ele também pode ser incriminado. E tem uma terceira situação, que eu também já acompanhei,
do chefe meio que chantagear a funcionária para ela é, prestar favores sexuais para um terceiro, para um cliente. Nossa Senhora. Tem de tudo, né? E imagina a situação da mulher, né? E o cara faz isso, né? Sem o menor pudor, né? A questão lá da importunação eu estava falando porque isso é o que está referido a essa relação entre fiel e líderes religiosos, na indústria de entretenimento, professor e aluno, médico, auxiliares e pacientes, né? Bom, líderes religiosos a gente tem tido, vira e mexe a gente tem essas coisas, né? É. Ou na pedofilia, ou lá no João do Diabo, né? Como eles falam hoje, né? Que é um absurdo. Na indústria de entretenimento, né? Tem o movimento Me Too, né? É. Que é onde o grupo de mulheres, a partir de uma determinada denúncia, isso começa a criar um bolo de neve, e o Weinstein, que é um produtor até então muito conhecido, ele chegou a falir, a empresa dele faliu, né? Tem a condição lá do José Maier, aquele ator da Globo, né, que foi demitido da Globo, né, por ter abusado de uma figurinista, né? Ele faz isso na frente de outras duas mulheres, né? Quer dizer, não teve nem a menor preocupação com o que pudesse acontecer. Ô, Oi, não, fala. sabe o que que eu vi aquele próximo slide, uma das coisas que eu acho que você devia falar agora é saber se defender, que está muito bom isso daqui. Então, O próximo. aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Saber se defender, então é assim, ó. Primeiro, identificar a situação. Então, a mulher tem que legitimar internamente o direito de denunciar. Se você fica na dúvida e começa a ficar sob circunstâncias históricas, psicológicas, você perde a objetividade. É uma coisa muito arroz com feijão. Dizer claramente não ao assediador, seja em casa, na assédio, qualquer tipo de assédio. Reportar ao superior do assediador, você tem esse direito, né? Contar para os colegas o que está acontecendo, reunir provas como bilhetes, presentes e outras coisas, colegas que possam servir como testemunhas, geralmente aqueles que saíram pelo mesmo motivo, né? Reportar o acontecido, RH, sindicato, delegacia da mulher, até numa delegacia comum, né? Lembrando que todas essas coisas, quando ocorre a denúncia, elas ocorrem no anonimato. Se, por exemplo, a empresa for uma multinacional, tem aquilo que a gente chama de compliance, onde ela mesmo tem estruturas onde a denúncia é anônima e a partir de uma certa consistência da própria pessoa, de um grupo de pessoas, é instaurado um processo contra o assediador, né? Se a empresa não tem essa estrutura, é uma empresa pequena, mesmo assim, com o sindicato ou com a delegacia, a coisa corre em anonimato, né? Exatamente porque ela tem medo de represália ou de perder o emprego, né? Tem o Disque 100, que é uma das violações dos direitos humanos, né? Onde ligação gratuita e também a denúncia é anônima, né? Existem 133 delegacias de defesa da mulher, né? E sempre com essa característica. Isso é importante que as mulheres saibam disso, né? Eu estou falando de mulheres porque hoje é a maior, né? Você pega pessoas, como você falou, do grupo LGTB, e com o tempo, à medida que as mulheres forem tomando posições de liderança, de chefia, também isso vai acontecer. De outro jeito, mas eu acredito que deva acontecer. Então, a vítima será ouvida em ambiente reservado, com a presença apenas de mulheres, onde serão fornecidas orientações e esclarecimentos de possíveis dúvidas, né? Vai acabar, vamos lá. E não tem nenhum tipo de acariação entre a vítima e o assediador. Então, sempre, em termos de corregedoria, em termos penais, é sempre em sigilo, tá? Não sei se eu dei uma corrida aí, mas vai acabar? Ficou então, ótimo. Assim, tudo que você... Deu?